Oi, gente, tudo bem? Professor Marden Moura junto com você para juntos respondermos algumas questões estas que sempre nos ajudam a fixar muito melhor o conteúdo estudado. Vamos para a resolução, comentário de alguns questionamentos e questões que nos são propostas aqui. O que é a beleza? Bem, essa é uma pergunta muito complexa e uma pergunta que vai ter uma pluralidade de respostas dentro da filosofia. Mas algo que vai ser comum em todas essas respostas é a tentativa de mostrar que a beleza é aquilo que apraz sensivelmente, ou seja, a beleza é aquilo que nós contemplamos e que de alguma forma gera um sentimento de prazer naquele que contempla o objeto dito belo, tá certo? Então a beleza é justamente essa sensação, né, que te apraz em contemplar as coisas, e geralmente essa contemplação ela vem através, né, dos sentidos, ou seja, a experiência com a beleza é sempre uma experiência que vai ser repassada a nós através dos nossos sentidos, tá bom? Então, se você analisar na história da filosofia, você vai encontrar algumas definições inclusive que são completamente opostas, que são contraditórias em relação a outras, mas essa noção de que a beleza é algo que apraz é algo que vai estar sempre mantido, ok? Existem padrões de beleza universais? Uma outra pergunta muito pertinente, mas também muito complexa. O que é que seria um padrão de beleza? Um padrão de beleza seria um critério a partir do qual todos os nossos julgamentos, os julgamentos que dizem isto é belo, esta pessoa é bela, este objeto é belo, esta paisagem é bela, esses julgamentos eles deveriam estar adequados a esse padrão. Esse padrão seria um determinado critério. Para a história da filosofia moderna, principalmente, esses padrões eles não são padrões existentes. Mas se você pensa, por exemplo, a noção de beleza dentro da filosofia platônica, existe sim um padrão de beleza que é a ideia de belo que estaria no mundo inteligível. Esta ideia de belo, ela é uma ideia reguladora, é uma ideia que vai nortear a nossa concepção de beleza aqui no mundo sensível, tá certo? Então, se você olha para a nossa sociedade hoje, você percebe que ainda assim há algumas pessoas que tentam especificar a beleza diante de um padrão corporal, diante de um padrão, né, ligado à clareza, ligado à brancura, ligado a determinadas noções estéticas que há muito tempo já foram desconsideradas como um determinado padrão de beleza. Muitas vezes as pessoas são tão impelidas por conta da mídia a achar que existe um padrão de beleza que elas muitas vezes dilaceram o seu próprio eu, dilaceram aquilo que elas são para poder se adequar ao padrão de beleza, ou para poder adequar, por exemplo, a sua casa a um padrão de beleza, ou para poder adequar, muitas vezes, né, o seu ambiente, o ambiente em que vive, né, o ambiente da sua cidade a um determinado padrão de beleza. Mas hoje nós contestamos esse padrão de beleza dentro da filosofia. Ele não é mais existente. A beleza está nas coisas ou em nossas percepções sobre elas? Na aula sobre estética, nós vemos que seja qual for a teoria da beleza, a teoria estética apresentada, nós precisamos levar em consideração duas coisas: as chamadas qualidades objetivas, que são qualidades que estão presentes nos objetos, e aí você vai ter aqueles que são chamados realistas estéticos, que são aqueles que dizem que a beleza é própria dos objetos. Então nós só fazemos captar essa beleza a partir da nossa sensibilidade e julgarmos esse objeto como um objeto belo.
No entanto, existem também as chamadas qualidades subjetivas, e aí vai vir os chamados subjetivistas estéticos, que vão dizer que a beleza é uma questão de um juízo subjetivo que nós fazemos acerca do mundo, acerca das coisas. E, portanto, a beleza ela não estaria no objeto, mas ela estaria no sujeito, na concepção subjetiva de uma razão que consegue entender como belo aquilo que nos agrada através dos sentidos. Então aqui, né, nós podemos pensar numa resposta tanto afirmativa, sim, a beleza ela está nas coisas, mas também uma resposta afirmativa para dizer que a beleza ela está na subjetividade, ok? Vamos para uma próxima questão, tá certo? Nessa próxima questão, eu sugiro que você observe a imagem que vai ser apresentada aqui para você e depois você, ao observar, analisar e perceber o que essa imagem te traz, vim responder a questão junto comigo, tá bom? Vamos lá. Observe a imagem e responda a questão. Ao observar seu reflexo no espelho, a garota demonstra uma percepção objetiva ou subjetiva de si mesma. Que fatores podem ter influenciado nessa forma de autopercepção? Bem, se você parar para analisar, essa imagem ela está expressando um problema muito pertinente à nossa sociedade, né? Inúmeros casos, né, de pessoas que, para se adequar a um determinado padrão, ou melhor dizendo, um pseudo-padrão de beleza, elas entram numa disfunção alimentar. E essa disfunção alimentar ela está relacionada à busca de um padrão estético que é sempre apresentado pela mídia. É um padrão estético midiático. Muitas vezes, quem nunca caiu, né, naquela ideia de que o que é correto, o que é saudável e o que é belo é você ter um corpo, né, absolutamente detalhado pelas curvas dos músculos, sem gordura, e para isso você tem que se matar na academia, né, fazer a atividade física, não poder comer certas coisas porque elas... E muitas vezes essa disfunção alimentar, ela vai gerando em nós determinadas noções que não existem objetivamente. Observe que no espelho, né, a imagem que é refletida é uma imagem que não reflete de fato, objetivamente, como a pessoa que se vê é. Mas ela vê naquele espelho algo que a subjetividade dela projeta. E aí, ao observar o seu reflexo, essa garota ela está distorcendo a realidade. Porque muitas vezes a subjetividade de cada um de nós, inclusive a dela, cede lugar a estas influências midiáticas, ok? Vamos agora para mais uma questão. Veja bem. Pense sobre o conteúdo mídia e beleza e responda às questões a seguir em forma de produção de texto. Então aqui, não tenha preguiça de escrever de verdade um texto, tá certo? E esse texto, como é um texto filosófico, é um texto argumentativo, tá bom? A. Qual é o padrão de beleza para homens e mulheres presente na maioria dos anúncios publicitários veiculados pela mídia? Pessoal, a gente não precisa ir muito longe, né? Os padrões midiáticos, eles sempre mostram, né, corpos magros, um ideal de beleza feminina e masculina com corpos fortes, musculosos, como um ideal de beleza que muitas vezes ignora propriamente outros biotipos e outras belezas que podem ser constatadas nos corpos que não obedecem a esse determinado ideal. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a correr risco de saúde, por quê? Porque elas querem se adequar. E muitas vezes essa adequação, né, que na verdade é uma adequação mais por uma necessidade criada, uma necessidade gerada pela influência midiática, ela coloca a nossa própria vida em risco, porque quem nunca também escutou falar de pessoas, de jovens, né, que acabam, né, usando, né, esteroides, anabolizantes para poder obter o tão sonhado corpo, o tão sonhado corpo do padrão social midiático que é apresentado para nós. B. Quais são as consequências da tentativa de adaptar qualquer tipo de corpo a esses padrões? Bem, a consequência pode ser
de várias ordens, né? E uma delas pode ser, inclusive, colocar em risco a nossa própria vida. Quando nós não somos capazes de nos aceitarmos como nós somos, quando nós não somos capazes de nos olhar no espelho e perceber que ali existe uma pessoa que é mais do que aquela materialidade corporal que se vê, muitas vezes a gente tenta buscar quem a gente de fato é no exterior, no corporal, e se esquece que a beleza, ela não está só no exterior, mas ela é justamente essa junção do exterior com o interior, com o espiritual. E aí quando a gente tem essa dimensão articulada, a gente se torna uma pessoa de fato bela, não porque é um terceiro que vai nos achar belo, não porque é uma sociedade que vai nos achar belo, mas é porque a gente encontra a beleza naquilo que a gente observa em nós mesmos. E aí a consequência maior da gente tentar se adequar é a gente perder de fato a noção de quem a gente é. Beleza não é uma coisa padronizada, não é um biotipo definido pela mídia. Beleza é quando você se encontra consigo mesmo e consegue entender que muito mais do que, né, um padrão corporal, você é belo pelo que você tem e pelo que você faz, beleza? Então espero que essas reflexões estejam na sua resposta, na produção de texto que você vai desenvolver, a fim de que de fato você possa vir a acertar, né, essas questões que estão sendo propostas e consiga também fixar o conteúdo, né, que a gente está estudando, que é um conteúdo fantástico, né, da estética. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu!